Olá, queridos alunos. Nós estamos na aula 2, Entendimentos Prévios, para falar sobre tipos e fases do trabalho acadêmico e do artigo científico que vamos ver nesta aula também. Esse é o tipo de conteúdo que eu gostaria de ter visto quando eu estava começando a trabalhar com revisão. Eu era professora de inglês e comecei a ser revisora freelancer e certas coisas ninguém me ensinou. Fui aprendendo no susto. E elas são muito importantes para que você não tenha aborrecimentos com o cliente, que você não erre o orçamento, que não tenha nenhum tipo de problema. Vamos lá então. O que é um projeto, um TCC, um artigo científico e quais são as suas diferentes fases? O projeto ou anteprojeto, ele geralmente tem entre 30 a 80 páginas. E o que é o projeto? É uma ideia inicial, uma semente, que o aluno, o seu cliente, o aluno, tem que apresentar para ele ser aceito ou não. E aí, se ele for aceito, tudo dando certo, ele vai ser aceito. E depois, sim, o projeto vai deixar de se chamar projeto e vai ser aumentado, desenvolvido para se transformar num TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Esse TCC nós vamos ver daqui a pouco. Mas o projeto, ele é essa apresentação inicial que é exigida dentro do curso que ele está fazendo lá, e ele tem que apresentar, e ele procura você, o revisor, para fazer isso. Mesmo sendo uma coisa assim única, não muito cheia de fases, sempre pergunte para o seu cliente o seguinte: você está me contratando para revisar e depois você vai fazer o quê? Porque aí você tem a oportunidade dele falar e você entender se vai ter subfases de retrabalho ou não. Por exemplo, você fala, o que você vai fazer? E ele responde: depois que você revisar, eu ainda vou, antes de entregar, eu vou passar para a minha orientadora, ela vai ver lá se tem observações, se ela quer alterar alguma coisa. Aí eu vou mandar de volta para você. Opa, tá vendo a importância de conversar com o cliente? É o momento que você vai falar para ele, tudo bem, mas eu cobro esse retrabalho após as considerações da sua orientadora. Se houver qualquer alteração no texto, eu cobro esse retrabalho de revisão. Aí ele vai falar: não, então primeiro eu vou passar para ela, só mando para você no final. E aí você vai criar a sua política de trabalho também. Olha, eu só aceito trabalhos que já estejam 100% finalizados, porque senão fica esse vai e vem, eu tenho que ficar cobrando retrabalho, não vai caber na minha agenda, etc. Mas o importante é você ter esse entendimento para que você possa criar a sua política como revisor, tá certo? Aqui na próxima tela nós vemos que o TCC é o trabalho de conclusão de curso. Aí já não é mais um projeto, é o trabalho final que o aluno vai entregar. O TCC ele pode ser de graduação, e aí nesse caso ele vai se chamar monografia. De mestrado, ele vai se chamar dissertação, mas também é um TCC, que se chama dissertação. Se for um aluno de doutorado e pós-doutorado, esse TCC vai se chamar tese. Ou seja, a graduação é a monografia, e veja ali embaixo na última linha, mestrado e doutorado já são cursos de pós-graduação. Então, nós temos a graduação e a pós-graduação, tá? Mestrado e doutorado, então, são também considerados cursos de pós-graduação. O que pode confundir algumas pessoas, porque tem aqueles cursinhos mais rápidos que também se chamam pós-graduação,
mas o mestrado e doutorado também, ok? E quais são as fases, então? E aí vem a importância, assim como eu falei lá no projeto, a importância para o revisor de ter esse conhecimento para que ele converse com o cliente, sabendo, porque a primeira vez que eu ouvi assim, eu estou na qualificação, falei, ai meu Deus, o que que é isso? Eu não sabia. Eu fui aprendendo, os clientes até me falando, eu ia pegando aquelas pistas, aí você pesquisa no Google, aquele sufoco, né? Porque isso traz consequências para o nosso trabalho e, inclusive, na forma de fazer o orçamento. Vamos lá. Fases da pós-graduação, no mestrado e no doutorado. A primeira coisa foi lá o projeto, né? Ele fez o projeto. Nesse projeto, ele vai qualificar. Você vai ouvir isso do cliente. Eu vou qualificar ainda. Quer dizer que ele está nessa primeira fase aí de letra preta, qualificação. Ou seja, o cliente ele pode te procurar para uma escrita pré-qualificação. É aquele que vai te falar, eu ainda vou qualificar, eu ainda estou indo para qualificação. Aí você já sabe que ele está naquela primeira fase ali. E o que isso significa para você como revisor? Que muitas vezes ele ainda vai voltar com esse texto reescrito 3 vezes. Isso é para você ficar esperto e pode ter aquele retrabalho que, se você não tiver avisado antes, o cliente volta com o texto para você. Eu achei que já estava incluído porque eu já te paguei, né? Não, você me pagou para eu fazer a revisão do seu texto de qualificação. Agora o seu texto é outro. Mas você não me avisou nada, fica aquele tititi. Vamos evitar isso. Então, sempre pergunte: você está em que fase? Eu estou na qualificação. Segunda opção, que é essa do meio. Eu estou indo para a banca final ou para a banca examinadora. Eu já estou indo para a banca, quer dizer que ele está nessa fase do meio, ele está terminando a escrita pré-banca, e dentro dessa escrita pré-banca, entre o seu cliente e o orientador dele, pode haver uma fase de envio e reenvio de arquivos ali frenética, porque eles estão na reta final para ir para a banca, então tome muito cuidado com isso, tá? Converse bem, se imponha, demonstre, explique a sua política. Olha, você não pode ficar me enviando o mesmo arquivo infinitas vezes para infinitas revisões, como eu ouvi um outro revisor falando. Ele explicou muito bem, isso pode acontecer, você precisa saber disso. Não se imponha, não. Primeiro, você termina o que você tem que terminar com a sua orientadora, depois você me envia, eu finalizo para você chegar na banca com isso. Mas não vai dar tempo? Então, você pode ir me enviando os capítulos. Termina a introdução, me envia. Eu guardo aqui na pasta. Termina o capítulo 1, vá se organizando ali com o cliente, mas para isso você tem que ter esse conhecimento. E depois da banca, a última linha azul ali embaixo, é a escrita pós-banca. O cliente, por fim, se apresentou para a banca final e houve necessidade de alterações no texto. Ele pode voltar para você pedindo para você revisar esses trechos que foram alterados. Às vezes são muitas alterações, às vezes quase nada. O importante é você saber como que você vai lidar com isso e que você não tome nenhum susto. Já vá preparado para a conversa com o cliente, sabendo dessas fases. Por fim, depois dos ajustes pós-bancas, não tem mais nada. Realmente ele vai fazer o depósito do trabalho lá no repositório da universidade e acabou o assunto com você. Qualquer coisa além disso, claro, é um novo trabalho e cada uma dessas fases é considerado um novo trabalho e um novo orçamento. Agora vamos para o assunto artigo científico, que também tem as suas fases. E outra coisa, hoje em dia existe o mestrado com produto. Geralmente esse mestrado com produto, dentro dele já tem
2, 3 artigos científicos dentro da dissertação ou da tese. E como que você vai precificar? Precifique separadamente, porque artigo científico é uma coisa, TCC é outra. Muitas vezes esse TCC com produto dentro dele, que tem esses 3 artigos dentro dele, cada um vai ser submetido a uma revista diferente. Você pode, por descuido, fazer um orçamento como se fosse tudo uma coisa só, depois o cliente te começa a mandar os manuais das 3 revistas que você vai ter que formatar e você deu um preço que agora você viu que não está mais compensando para você, porque você vai ter que ver as orientações de 3 revistas e enquadrar. E aí vai ficar aquela, mas não falou. Então, cuidado na hora do orçamento para ver se tem artigos científicos dentro desse trabalho. Tem algum artigo científico dentro desse texto? Mas vamos supor que você pegou só o artigo. Ele também tem fases, geralmente são 2 fases. O cliente pode te procurar nessa fase de cima, ele está fazendo uma escrita pré-submissão. Ele ainda vai tentar que aquele artigo dele seja aceito por uma revista. Então, ele está na fase pré-submissão. O que isso quer dizer? Que você, como revisor, tem que saber o que você vai fazer nesse texto e também em termos de orçamento, em termos de texto. Até botei anotado ali para você não esquecer que é um texto que deve seguir para a revista 100% anônimo, inclusive retirando-se as propriedades do documento. No texto não pode ter o nome dos clientes, dos seus clientes, o nome dos autores do artigo não podem constar em nenhum local dentro e fora do arquivo. Não pode ter nomes de universidades, projetos, qualquer coisa que denuncie autoria, porque tem que ser uma avaliação anônima lá dentro da revista, para não ter favoritismo. Vamos passar esse artigo aqui que é da minha colega, né? Então, é uma regra das revistas que os artigos devem ser anônimos, inclusive nas propriedades do documento. Por que você tem que saber, então, quais são as fases do artigo? Para você saber que o texto deve ser anônimo, isso é muito importante, e para você saber que se ele está na primeira submissão, olha o que está escrito embaixo de azul: ajustes solicitados pela revista. Vai influenciar no seu orçamento e vai influenciar em você avisar o cliente: olha, é uma primeira submissão. Então, depois, quando o seu artigo for aceito pela revista e ele retornar com os pedidos de ajustes, eu cobro novamente para fazer a reformatação, esse retrabalho, às vezes revisar o texto novamente. Tá? Explica para o cliente, porque senão ele volta, olha, aquele artigo voltou. Às vezes, não é sempre, mas alguns clientes até dão a entender que você fez alguma coisa errada, tentam, né, ganhar aquela segunda revisão gratuitamente de você, então tome cuidado com isso. A meu ver, é seu dever explicar para evitar esse tipo de aborrecimento. Deixe claro no início que esses ajustes serão cobrados. Depois desses ajustes, pode ser que ainda volte 2 vezes essa fase de o cliente trocando arquivos com a revista. Já vi de acontecer 2, 3 vezes voltando e o cliente te mandando todas essas vezes o mesmo arquivo, até que uma hora a revista fala que o artigo está ok, ele vai ser submetido e acabou o seu trabalho. Veja você a importância de você conhecer essas fases, senão você se vê num turbilhão, como acontece muitas vezes quando a gente está começando. O cliente volta e aquela coisa, faz, refaz, e no início você é feito de gato e sapato, porque você não conhece as fases, porque você não explicou antes. Então, e até para você ter uma conversa, sabe, entendendo o que o seu cliente está falando.
Não tem nada pior do que você ouvir, eu estou indo para qualificação e você não sabe o que é isso. Tenha conhecimento das fases, entra numa revista científica qualquer, olha lá as orientações, vá tomando esse conhecimento, vá se familiarizando, porque aí você vai ver que é fácil, depois isso vai se tornando natural e os aborrecimentos vão ficando para trás. Tá bom? Então era isso. Obrigada por ter assistido. Nos vemos na última aula, aula 3 de entendimentos prévios. Abraços.